Hoje nós temos a alegria de receber em nossa igreja o pastor Jorge Mário de Oliveira. Pastor Jorge Mário, eu me lembro das vezes que ele nos visitou na igreja antiga, ali na rua de cima. E o pastor Jorge Mário também participou de um projeto, uma cantata, Jesus Vitorioso. E essa cantata foi uma bênção, não só aqui para a cidade de Limeira, como para várias cidades da região. Nós agradecemos, pastor, por ter aceitado o nosso convite para estar conosco nesta manhã. Pastor Jorge Mário atualmente está morando ali em Engenheiro Coelho, próximo ao UNASP, já está jubilado também. E nós agradecemos em nome da liderança desta igreja por aceitar o nosso convite. Que Deus te use nesta manhã de sábado. Um sábado muito feliz a todos. Que Deus os abençoe. Faz muitos anos que eu não venho aqui, talvez uns 20 ou quase uns 20 anos. Não conhecia esse novo templo e é muito bom poder compartilhar a palavra com vocês hoje de manhã. Antes de abrirmos a Bíblia, há algum tempo eu fui fazer os 10 dias de oração num programa especial, junto com uma semana de oração, que era uns 10 dias de oração, numa igreja no Rio Grande do Sul. E eu fiquei hospedado na casa de uma família que havia recentemente mudado para um sítio que eles tinham. E como a casa estava toda mobiliada ainda, eles me hospedaram lá. E eu fiquei sozinho na casa. E eu escutava com muita frequência uns sons de pássaros cantando com muita intensidade. De um parecia que era de dentro de casa, e os outros de um subsolo, porque eu percebi no fundo, na área de serviço, que tinha uma escada. Só que como tinha cachorros, cães assim, que não me conheciam, eu hesitei em descer. Eu não desci, porque eu não sabia se os cães tinham acesso àquele lugar lá embaixo. Eles vinham frequentemente, vieram acho que 2 ou 3 vezes durante a semana para alimentar os cães. E numa destas vindas, eu perguntei a ele: que pássaros são esses que cantam? Parece que tem um aqui dentro de casa cantando. Aí ele disse: pastor, eu faço parte de uma associação de criadores de curiós do Rio Grande do Sul. Então nós criamos curiós para soltar. Nós criamos em cativeiros e depois soltamos na natureza. Porque há um número muito reduzido de curiós na natureza. Então criou-se essa associação aqui no Rio Grande do Sul. Então nós criamos e quando eles estão prontos nós os soltamos. E este curió que você está ouvindo cantar como se estivesse dentro de casa está aqui, vem cá, vou te mostrar. E ele me dirigiu a uma porta que ficava na sala de jantar, assim, aquela porta, ela estava fechada, e ele abriu aquela porta. E quando ele abriu aquela porta, havia uma gaiola grande, toda coberta com pano. E ele abriu aquele pano e lá dentro tinha um curió. Este é o curió que você ouve cantar aqui dentro de casa. Depois eu vou terminar essa conversa. Ele falou assim: vamos descer. Aí nós descemos para a parte de baixo, e onde havia várias gaiolas com curiós. Mas havia uma coisa que eu não sabia que existia. Uma estufa. Exatamente uma estufa. Sabe uma estufa assim? Sabe aqueles estúdios de gravação de rádio ou que é acústico, que você não ouve barulho de fora nenhum? Havia vários dessas estufas pequenas. Ele falou assim: pastor, quando nasce um curió, ele vai ficar algum tempo nessa estufa.
ele não vai ouvir canto de nenhum pássaro, só o canto de curió, gravado. E ele vai aprender o canto puro do curió. E aí, quando ele aprendeu o canto puro, ele é bem tratado, ele é acondicionado, tem um arzinho condicionado aí, ele fica numa temperatura, não existe nenhum sofrimento para o curió, só que ele vai ter que ficar sozinho, por um tempo, até ele aprender o canto do curió. Aí quando ele aprendeu o canto do curió, eles ficam nessas gaiolas, e um ou outro curió eu levo lá para cima, e ele fica nesse lugar escuro, nesta gaiola coberta, para desenvolver o canto puro do curió. Pastor, se nós não fizermos assim, ele vai aprender canto de outros pássaros, e ele vai cantar um canto que é de curió, que não é de curió, e fica uma mistura. Você já viu maritaca? Qual que é o canto de maritaca? Mistura tudo. Eu tenho uma cunhada que tem uma maritaca em casa, e não faz muito tempo, uns 6 meses, a maritaca canta breve Jesus voltará, a maritaca canta atirei o pau no gato, então ela mistura ao tirei o pau no gato, com breve Jesus voltará, aquilo é uma mistura, porque cada pessoa que canta perto dela durante um tempo, né? Ela imita o miado do gato, ela imita o latido do cachorro, certo? E eu fiquei pensando comigo, a lição da escola sabatina dessa semana, que nós recapitulamos hoje, começa com uma história assim, porque o título é da gaiola. Eu fiquei com pena daquele curió, dentro daquela gaiola, coberta, dentro de uma salinha fechada. E ele disse assim: não fique com pena desse curió não, pastor, ele está sendo muito bem tratado. É a única maneira que temos para que ele aprenda o canto puro do curió e desenvolva esse canto, e quando nós o soltarmos à natureza, ele vai naturalmente ensinar os curiós que nascerem por aí. E eu fiquei pensando, Deus é muito sábio para errar. E para a gente aprender algumas coisas, às vezes, nós precisamos de uma gaiola, de uma estufa. Às vezes nós precisamos passar por algumas situações que não precisaríamos, mas precisamos. Você estudou a lição da escola sabatina do trimestre passado sobre Gênesis? Aliás, eu não conheço vocês, mas tem adventista que não estuda a lição, e eles perdem muito, muito, muito. O adventista que não estuda a lição da escola sabatina não sabe o que está perdendo. Eu estudo a lição da escola sabatina há mais de 50 anos, e eu estudo a lição. Hoje à tarde eu vou estudar a lição da semana todinha, eu estudo a lição da semana todinha, e aí durante a semana eu vou revisando a lição. Então eu aprendo a lição, aprendo mesmo, porque eu estudo. Mas você é pastor, precisa estudar a lição? Preciso estudar a lição. Só que tem gente que não estuda, vai perder. É uma questão de escolha, de opção, vai perder. A lição da semana passada que nós estudamos em Gênesis, você sabia que Jacó não precisaria ter passado pelo que ele passou? Ele não precisaria ter ido morar com Labão, ele não precisaria ter sido enganado por Labão, o tio dele. Não, sabe por que ele foi para lá? Porque ele enganou o pai, ele mentiu para o pai, ele roubou a primogenitura do irmão, que Deus tinha dito que seria dele, mas ele não teve paciência de esperar, fez uma maracutaia, e por causa disso,
acabou parando lá em Padã Arã, na Mesopotâmia, sofrendo o que sofreu. Você sabia disso? A história dele podia ser totalmente diferente se ele tivesse confiado em Deus, se ele tivesse esperado em Deus, se ele não tivesse feito o que ele fizera. Ele nunca mais viu a mãe dele. Ele fugiu de casa e nunca mais voltou e nunca mais viu a mãe dele. Nada disso precisaria ter acontecido. Você sabia que José não precisaria ter ido para o Egito? Ter sido escravo no Egito? Você sabia disso? Não. Ele foi, porque os irmãos o venderam, foi uma decisão dos irmãos. Ah, mas Deus transformou aquela desgraça em bênção. Mas não era plano de Deus que José fosse para lá. Às vezes a gente passa por algumas situações nesta vida, porque nós precisamos, porque somos cabeça dura, turrão, sabe turrão? Às vezes eu me pergunto, por que o autor da lição deu o nome de crisol para a lição? Os crisóis da vida. Por que não colocou o sofrimento da vida? Por que ele colocou crisol? Sabe por quê? Porque crisol é aquele recipiente onde metais são colocados e aquecidos em alta temperatura para serem derretidos e purificados. E você sabia que os metais reagem de forma diferente dentro do crisol? Quando eu era pastor em Goiás, eu ganhei de presente de um irmão uma correntinha. Uma correntinha. Sabe correntinha de pendurar no pescoço? Uma correntinha. Estou dando para o senhor, pastor. Não é para você usar, estou dando para o senhor essa correntinha. Na ponta desta correntinha tem uma pepita de ouro. Desse tamanho assim, ó, era a pepita. Só que ela era toda rústica. E eu nunca tinha visto uma pepita de ouro. Passaram-se anos, anos e anos, ó. Aquela correntinha, acho que uns 35 ou 32 anos depois, eu era pastor na igreja do Riacho Grande, em São Paulo, e lá tinha um irmão que era ourives. Ele trabalhava com ouro. Ele era protético e ourives. E um dia, conversando com ele, eu e a Márcia, a gente disse assim, você faz uma aliança para a gente, uma aliança nova. Nós acabamos de fazer 25 anos de casados, faz uma aliança que tenha assim alguma coisa de prata, alguma coisinha assim. Então aí ele disse, tudo bem, então pegue as alianças que vocês têm, e se vocês tiverem lá alguma outra coisa assim que vocês querem derreter, eu derreto tudo junto e eu faço alianças novas para vocês. Tá bom. Aí eu falei para Márcia, sabe aquela correntinha daquela pepita que o irmão disse para mim que era uma pepita de ouro? Eu vou dar para ele. Aí falei para ele, ó, tem essa aliança aqui, tem essa aliancinha. A Márcia deu uma aliancinha que ela tinha ganho da avó quando era menina. E tem essa pepita aqui que eu não sei se é pepita. Dá uma olhadinha se é ou não. Passaram-se 2 semanas, ele falou conosco e disse assim, muitas dessas alianças que vocês achavam que era ouro, tinha bem pouquinho ouro. A maioria era níquel, prata, algumas outras coisas, mas tinha pouquinho ouro. Quando eu coloquei naquela, que ele não chamou de crisol, ele chamou de um outro nome que eu não lembro o nome, cadinho, né, que era um cadinho, quando eu coloquei na alta temperatura e eles derreteram, os metais se separaram, aí eu separei o ouro, e o que sobrou eu fiz essa aliança. Mas tem um detalhe, aquela pepita era ouro puro. A corrente não, a corrente era bijuteria. Ele deu uma pepita de ouro para o senhor, pastor, inclusive muito valiosa. A corrente não, era uma corrente de bijuteria. E eu derreti tudo isso
e dei aliança para vocês. Deus sabe o que é melhor para você. Não recalcitre contra os aguilhões. Não dê murro em ponta de faca. Submeta-se à sabedoria e à soberania de Deus. Porque cada vez que Deus permitir que você passe por algumas situações, você vai sair diferente delas. Ou pior, ou melhor. Vai depender de você. Você acha que José saiu melhor ou pior depois que ele passou pelo que ele passou no Egito como escravo? Melhor ou pior? O que você acha? Melhor. Muitas vezes melhor ou não? Claro, muitas vezes melhor. Mas se ele tivesse dormido com a mulher de Potifar? Se ele tivesse caído na armadilha do diabo e tivesse cedido aos desejos da sua patroa, aparentemente numa boa, era a patroa dele, ele estaria numa melhor? Na cabeça de muitos seria sim, e na de José também. Se ele tivesse traído o seu patrão e dormido com a mulher de Potifar, ele teria estragado tudo. Provavelmente seria morto quando Potifar descobrisse. Você entende a diferença? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe o que você não sabe. Ele vê o que você não vê. E Ele conhece o que você não conhece. Está vendo essas janelas aqui, ó? O que a gente vê através das janelas? Eu vejo uma área limitada do lado de lá, que a janela me permite ver, porque eu estou no lado de cá. Mas quem está do lado de lá da janela tem uma visão mais ampla, que daqui de dentro eu não tenho. Deus está do lado de lá, nós do lado de cá. Ele tem uma visão mais ampla do todo. Por isso nunca deixe de confiar em Deus. Agora abra sua Bíblia do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns textos aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36 em diante. Antes de ler, na pandemia, no ano 2020, né, que começou a pandemia em 2020, eu morava em Caldas Novas, em Goiás. A gente se aposentou e foi para lá. Nós tínhamos uma casa lá, ficamos lá. E foi muito bom, porque a gente tinha quintal, então nós não ficamos presos dentro de um apartamento. Nós tínhamos quintal. A gente lavava quintal, limpava quintal. A gente podia caminhar na rua, né, porque não tinha ninguém andando na rua, nem cachorro. Só a gente, eu e a Márcia, tinha um lugar para caminhar. A gente não ficou preso no período da pandemia. A gente não sabe o que é isso. Na igreja de Caldas Novas, eu vi uma coisa, e não só lá, eu vi em outros lugares, que eu acho que também aqui aconteceu. Com a pandemia, que nós nunca tínhamos vivido, esta geração, porque outras já haviam vivido coisas até piores, porque em 1920 teve a pandemia da gripe espanhola, que morreu muito mais do que morreu agora, e foi muito pior do que foi agora. Mas na nossa geração não é a primeira vez que a gente vive uma realidade dessa. Eu percebi lá na igreja que o povo achou que Jesus ia voltar, e tá coração, não está nada errado, orar é ótimo, fazer vigília online, vigília pelo WhatsApp, vigília pelo Zoom, e começar a ler o livro Grande Conflito, fazendo reunião, lendo o livro Grande Conflito, lendo os eventos finais, e foi aquele reavivamento assim? Aconteceu aqui? Não.
aqui não, mas lá aconteceu. Só que eu percebi que à medida que a pandemia foi passando, a coisa voltou ao quê? Ao normal. O livro Grande Conflito foi deixado de lado, o livro Eventos Finais, já não se fazia mais reunião de oração pelo Zoom, nem vigília pelo Zoom. Tinha gente que levantava 3 horas da manhã para fazer vigília pelo Zoom. E teve um que até achou que eu não era muito crente, não. Porque me convidaram para eu participar de uma vigília dessas, acho que 5, 4 da manhã. Eu falei, não, essa é a hora de dormir, eu vou dormir, depois eu oro, eu vou fazer minha meditação. Mas pastor, você não é adventista? Tem que... Não, por que tem que ser 4 horas da manhã? Eu sou aposentado, eu posso passar 3 horas, 4 horas lendo durante o dia, orando, não precisa ser 4 horas da manhã. Para que eu vou? Não, mas Jesus levantava de madrugada para ir para o monte orar. Tudo bem. Bom, vamos ler aqui. E eu quero que você preste atenção. Verso 36. Mas, a respeito daquele dia e hora, quem sabe? Quem? Ninguém. Está aqui o texto, está me acompanhando? Mateus 24, verso 36, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Naquela época, quando Jesus estava na terra, ele falou isso. Eu acho que agora ele sabe, porque ele está no santuário do céu. Senão o Pai sabe, disse Jesus, mas os anjos não sabem, e nem o Filho, no caso Jesus que estava falando nessa ocasião com eles. E aí ele diz assim, pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O dia e a hora, ninguém sabe. Porém, Jesus falou de um sinal que identificaria a época, não o dia, mas a época. E ele disse, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, que o povo comia, bebia, casava, dava-se casamento, nem aí, vamos viver, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer, está tudo bem, está tudo certo. Assim será na vinda do Filho do Homem. Então, eu não sei o dia, e nem a hora, porque Deus não revelou, mas Ele revelou o quê? O tempo, a época. O que você acha? Os dias de hoje são parecidos com a época do dilúvio ou não? Ok, eu acho que sim. Às vezes a gente se acostuma, né? Se acostuma com o sinal. Você já viu aqueles meninos que apanhavam na nossa época, né, que a gente apanhava da mãe, né? Aqueles que têm a minha idade aí, que já tem carteirinha para andar de ônibus de graça, e carteirinha para estacionar nos shoppings lá, nas vagas especiais, lembram que a gente apanhava muito quando era menino. Eu apanhei muito da minha mãe, porque naquela época as mães batiam mesmo, e os pais também, e batia mesmo. A minha mãe dizia assim, menino que apanha demais, sem saber porquê, um dia vai apanhar e não vai fazer resultado nenhum efeito, porque aprende e vira sem vergonha. Sabe, ele fica sensível à dor. Então não adianta mais bater. E às vezes os sinais do tempo do fim são tanto, que a gente se acostuma. Você já lembra daquela história do sapo? Se você pegar um sapo e jogar na água quente, você joga e ele pula na hora. Mas se você pega um sapo, põe numa água geladinha, numa panela, aí você põe a panela no fogo bem baixinho, ele não vai pular.
A água vai esquentando, 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 esquentando. Ele vai se acostumando com a temperatura da água e morre cozido. Ele não pula. A gente vai se acostumando. Nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Os dias são como anteriores ao dilúvio. Falando em dilúvio, só uma curiosidade aqui. Você tem ideia de quantas pessoas havia no dilúvio, antes do dilúvio? Quantos habitantes havia na terra antes do dilúvio? O dilúvio aconteceu no ano de 1656, se eu não me engano, mas é 1656, ano mundi, do começo para cá, não antes de Cristo. Quantas pessoas havia na Terra? Você sabe que nós temos uma ideia vinda do evolucionismo, sabe? Que é aquela ideia de que o mundo antes do dilúvio era aquele negócio assim de gente pré-histórico, sabe? Aquele negócio assim. Inclusive Hollywood fez um filme de um tal de Noé aí, que eu nunca assisti, que parece que Noé era um troglodita, assim, sabe? Assim, da época pré-histórica. Existe uma teoria, eu vou repetir, para você, ainda bem que está gravado aqui, você pode conferir depois. Existe uma teoria, não é uma verdade absoluta, é uma teoria criacionista de pessoas que creem na criação, pelos cálculos baseados na longevidade das pessoas da época, segundo os registros bíblicos, de que na terra, antes do dilúvio, havia cerca de 11 bilhões de pessoas na terra. Existe uma outra teoria, paralela a esta, que diz que eram cerca de 7 milhões. Não sei se estão certos, mas uma coisa eu sei. Havia uma superpopulação antes do dilúvio. Ah, pastor, mas se existia tanta gente assim, para que Deus mandou fazer uma arca? E quem quisesse crer, não cabia todo mundo na arca. A arca era muito pequena, verdade, a arca era pequena, a arca tinha 150 metros. Não cabia todo mundo na arca. Aí você entende? Se convertessem o número suficiente de pessoas para caber na arca, o que Deus faria? Não teria dilúvio. Não precisava muita gente se converter e aceitar Jesus. Mas nem isso aconteceu. Porque eles eram duros na queda, eles eram maus, longevos, corruptos e maus. Casavam-se, davam-se casamento, eram devassos e impuros. E Jesus diz: o dia e a hora da minha volta, ninguém sabe. Mas eu vou dizer para vocês que os tempos serão parecidos com os dias do dilúvio. Ele continua falando. Verso 40. Então, 2 estarão no campo. Um será levado e o outro o quê? Deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Por quê? 2 pessoas amigas trabalhando juntas quando Cristo voltar. Uma irá para o céu e outra não irá. Não é arrebatamento secreto. Não tem nada a ver de arrebatamento secreto. Se um dia eu tiver a oportunidade de vir aqui de novo, eu poderia falar sobre a história do arrebatamento secreto, de onde veio essa doutrina, a mentira dela, como Jesus vai vir. Tem nada a ver de arrebatamento secreto. Um será tomado, outro será deixado. Não, um será tomado, outro será deixado, porque um estará pronto e o outro não estará pronto. Um vigiou e o outro não vigiou. Porque parece que está tudo bem e a pessoa não se preparou para a volta de Cristo. Olha aqui, Aí Jesus diz assim, olha as palavras de conexão das ideias. Verso 42. Portanto, escutem, irmão, portanto, vigiem,
porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Vigiem. Considerem isso: se o pai da família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Se você soubesse que hoje de noite um ladrão ia lá na sua casa, o amigo do alheio, roubar a sua casa, o que você faria? O que você faria, hein? Eu sei o que eu faria. Eu ia ficar esperando o cara. Lógico. Mas não, você já percebeu quando é que a gente põe tranca nos cadeados? Quando é que a gente põe tranca em todas as janelas? Quando é que a gente põe? Depois que o ladrão veio, roubou, a gente põe. A gente nunca é precavido, porque a gente não sabe o dia. Jesus falou assim: vocês nunca sabem o dia que o ladrão vem, portanto vigiem. Vocês não sabem o dia que o Filho do Homem vai vir. Vocês sabem identificar as épocas, o tempo, mas vigiem. E olha como ele termina a ideia: por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quando começou a pandemia, eu vi os irmãos de Cadonova e os meus amigos aí tacando oração, e tacando vigília de madrugada, e tacando reunião pelo Zoom, e lendo o Grande Conflito. Eu falei: por que vocês estão? Porque Jesus vai voltar, pastor. Eu falei: não vai. Ele não vai voltar agora. Como que não é? Porque Jesus falou que a hora em que vocês menos esperam, Ele virá. Vocês estão esperando? Ele não vai vir. Nossa, pastor. É nossa não. Jesus falou. Deus sabe o dia em que Ele vai voltar. Eu não sei. Nem os anjos do céu sabem. De repente pode ter um anjo fofoqueiro. Jesus não contou para ninguém. Não ia acabar contando para todo mundo? Jesus não contou. Estou brincando. Ninguém sabe. Deus sabe. Jesus sabe hoje. Ele não sabia quando estava na terra, mas Ele sabe. Ele disse para nós o tempo. Portanto, fique com a barba de molho. Tem um lugar aqui que eu lembrei agora de um texto. Me ajude aí a encontrar. Está aqui por perto, onde Jesus fala do urubu. Onde tem urubu, Ele fala assim: fique esperto. Quando você vê assim um urubu assim, rodando lá assim, Jesus falou assim: onde tem urubu tem o quê? Carniça. Se você vê o urubu voando ali, o que você pensa? Lá tem um bicho morto. A gente quase não vê urubu na cidade, né? Mas no sítio, na roça, você vê urubu lá. Morre uma vaca lá em Goiás, por exemplo. Quando morre uma vaca, eles não enterram. A vaca fica lá e os urubus é que comem no campo, lá na roça. Você vê aqueles urubus voando lá, tem carniça. Jesus disse: onde tem urubu tem carniça. Onde tem fumaça tem o quê? Fogo. Fique esperto, vigie. Porque você não sabe o dia que o Filho do Homem vier. E se eu morrer hoje, Jesus vai vir o quê? Vai vir para mim hoje. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Quanto tempo você vai viver? Quantos anos você vai viver? Aí há duas ou três sábados atrás, lá na minha classe de escola sabatina, eu até estava viajando. Eu tenho uma classe de escola sabatina no UNASP, que eu sou professor dessa classe. Por isso eu quase não posso sair aos sábados, né? Mas eu estou lá na minha classe. Uma senhora frequentou a classe no sábado. Domingo de manhã ela estava morta. Deu uma embolia pulmonar por coágulo sanguíneo de trombose. A mulher estava morta. Estava lá tranquila na classe, numa boa. E aí? Quem sabe que você vai morrer hoje ou amanhã? E se você morrer hoje ou amanhã, Jesus vai voltar para você. Porque se Ele vier, vai demorar. Se Ele demorar 1000 anos ainda, não importa. É como se Ele tivesse vindo hoje para você. Por isso, irmão, olhe para mim, vigie. Eu fico feliz de voltar aqui nessa igreja depois de mais de 20 anos, encontrar alguns irmãos firmes na fé ainda, desde aquela época, que eram mais jovens como eu, né? Naquela época. Hoje já
todo mundo já usando carteirinha, etc. Tudo bem, não importa. O segredo para não ficar velho é morrer jovem. Se esta é a opção, é melhor o quê? Melhor envelhecer. E eu sempre digo, é melhor um velho vivo do que um jovem morto. Então vamos envelhecer. E eu fico feliz de ver irmãos aqui que estão firmes na fé, 20, 30, 40 anos, 50 anos, desde que aceitaram Jesus, firme na fé, esperando Jesus. Eu não imaginei que eu ia ficar velho, nunca imaginei que eu ia me aposentar, jamais. Eu achei que Jesus ia voltar antes. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 10 anos de idade, eu achei que ele ia voltar antes. Primeiro eu achei que não ia casar e casei. Aí eu achei que não ia ter filho e teve filho. Aí eu achei que meus filhos não iam crescer, meus meninos cresceram. Não achei que meus meninos não iam casar porque Jesus ia voltar antes, meus filhos casaram. Eu achei que não iam ter filhos. Irmãos, eu tenho uma neta que vai fazer 17 anos. E Jesus ainda não veio. Eu vou fazer 69 sexta-feira que vem. E Jesus ainda não veio. Eu sou um velho feliz, sabia? Tenho dor nas cadeiras. Quem tem dor nas cadeiras aqui? Não precisa levantar a mão. Tenho dor nas cadeiras. Essa noite, esse meu braço aqui, estou começando a ter problema de túnel do carpo, entendeu? É coisa da idade mesmo, mas sou velho feliz. Mas eu não achei que seria velho, não achei que iria me aposentar. Eu achei que Jesus ia voltar antes, mas não veio. Nem eu morri e ele também não veio. Mas eu não perdi minha fé. E como eu tive que vigiar há 40 anos atrás, eu tenho que continuar vigiando hoje, porque não é agora na praia que eu vou morrer, depois que eu nadei em alto mar, que eu estou chegando na praia, eu vou morrer afogado? Não, vamos até o fim. Não desistam de Jesus, irmãos. Não desistam de Cristo. Problemas da vida, dificuldades, encrenca, doença, isso vai ter. Às vezes são crisóis da vida que Deus até permite para a nossa edificação, para a gente ficar mais firme na fé, mais ligado a Cristo. Não desistam de Jesus. Vigiem, fiquem atentos, fiquem espertos, vigilantes. Nada de fobia, nada de fobia. Tem crente que é uma coisa. Irmãos, eu fui pastor 41 anos, eu conheci esses crentes. O Papa fala uma coisa, ele já fica apavorado aqui. Já dá uma coisa, porque o decreto dominical, porque o domingo, porque vai sair, porque não sei o que, a perseguição. Aí eles ficam apavorados. Daqui a pouco passa. Não, irmãos. Sabe onde eu fui esses dias? Não, você não sabe, mas eu vou te contar. Eu fui na igreja onde eu fui pastor. O meu primeiro distrito, minha primeira igreja. Na época era o norte de Goiás, hoje Tocantins, Paraíso do Tocantins. Eles fizeram uma igreja nova e me convidaram para a inauguração. Eu fiz uma meia semana de oração lá na igreja nova deles. Eu fiquei tão feliz de ver irmãos, porque olha aqui, eu fui pastor lá há 43 anos eu fui pastor lá. Eu tinha 20 e pouquinhos, recém-casado, eu e minha esposa chegamos lá com 21 dias de casados. Quem tinha 20 anos naquela época, hoje tem quanto? 67, 63. Quem tinha 30, hoje tem 70 e poucos. Os meus anciãos, a maioria já morreram, porque passaram-se 43 anos. Mas eu fiquei tão feliz de ver estes irmãos, depois de anos, firmes na fé. Firmes na fé. Resolutos, determinados. Visitei uma irmã que está com Alzheimer, velhinha, 90 anos, 92 anos. Estava deitada numa rede, cheguei assim perto dela, falei, está me conhecendo? Abaixei assim, ela falou, não. Quem é você? Falei, também muitos anos, né, irmã Raimunda? Por isso que você não lembra de mim. Eu sou o pastor Jorge Mário. Quando eu falei meu nome, ela deu um salto na rede. Pastor Jorge Mário, mas que bom ver o senhor. Tantos anos depois.
tantos anos. Irmão Amaro, o marido já descansa em Cristo. Firmes na graça, na fé, na esperança, vigilantes. Você tem dificuldades na vida cristã? Tem, todo mundo tem. Todo mundo tem, irmãos. Mas não desista de Jesus. E para isso você tem que estudar a Bíblia todo dia. Estude a lição, faça culto, tenha seus momentos de oração. Esse negócio de crente de pico, sabe, de pico assim, de pico. Pá, vai lá em cima, de repente está lá embaixo, de repente está lá em cima. Porque o Papa falou alguma coisa de que o domingo ele se fica apavorado. Não, irmão, deixa. Sirva a Jesus, ame a Jesus e vigie, porque Ele vai voltar. E Deus sabe o dia, mas você não sabe. E como você não sabe, vigie, porque a hora em que você menos espera, Ele vai vir. E você não sabe quando você vai morrer. Portanto, vigie. Terminando, esse irmão Amaro, marido da irmã Raimunda, que morreu, o filho falou assim, morreu agora na pandemia, porque ele tinha dificuldades pulmonares, e aí pegou Covid e não deu outra. O filho falou assim para mim, pastor, o Edson, eu levei o meu pai para o pronto-socorro. Quando nós chegamos no pronto-socorro, era 7h da noite. E o médico a examinou e falou, nós temos que entubar o seu pai. Seu Amaro, nós vamos entubar você. Ele falou, tá bom. Pastor, lá naquele centro onde eles fazem, entubam lá, estava eu e o meu pai. As enfermeiras e o médico. Pode desligar, já sei, a hora que eu quiser acabar, eu acabo aqui. Não, tranquilo, eu já estou terminando. Hoje é sábado, dia do Senhor, para que ter pressa de ir para casa? Para quê? Olha aqui, veja que coisa, escuta aqui, irmão Amaro. Pastor, sabe o que meu pai falou para os médicos? Eu quero fazer uma oração. Os médicos, tinham 2 médicos, enfermeira. Pode fazer, seu Amaro. Antes da oração, ele falou assim, eu amo Jesus e eu sirvo a Jesus há muitos anos. E eu quero orar. E o filho falou, pastor, o meu pai levou uns 8 minutos orando. Nessa oração, ele pediu pelos filhos dele, um por um, pela família dos filhos. Pediu pelos médicos, pela enfermeira que iria entubá-lo. E no final da oração ele se entregou a Deus mais uma vez. E disse para Deus, Senhor, eu estou aqui. Cumpra na minha vida a tua vontade. Pastor, meu pai foi entubado. Quando ele terminou a oração, ele falou para os médicos, agora estou pronto, pode entubar. Era 7h da noite. 3 horas depois, às 10 da noite, o meu pai morreu. Ele falou assim, pastor, eu vou chorar? Não posso. Meu pai morreu em Cristo, foi fiel a Deus a vida inteira. Eu vou chorar? Você sabe que a irmã Raimunda, ela tem momentos em que ela não sabe onde o marido está. Ela acha que ele está vivo. Ela vai almoçar e fala assim, vocês não chamaram o Amaro para comer não? Cadê o Amaro que não veio para almoçar? Aí a filha fala, mamãe, papai está descansando com Jesus. Aonde? Na rede? Aí ela fala assim, não mamãe, o papai faleceu. Ah, o Amaro faleceu? Ah, é mesmo, tinha esquecido. Olha como Deus é bom para os seus filhos. Ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar, mas Deus sabe. Como você não sabe, a gente sabe o tempo. Vigie, vigie. Não deixe de orar, irmãos. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de estudar a sua lição. Não deixe de frequentar a igreja.
Não deixe de falar de Cristo, essas coisas fazem parte do processo da vigilância. Que Deus te abençoe. Amém.